Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que retornamos a essa cidade tão especial, tão querida, e acolhemos de forma muito tranquila e muito feliz também o convite de estarmos aqui hoje, nessa noite chuvosa, né? Mas que nos propicia a reflexão, nos propicia o inverno a nós ficarmos mais reclusos e, quiçá, também a nos questionarmos sobre como estamos nos conduzindo na vida. Enfim, o inverno é propício a isso também, a esse aconchego interior. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje e rever amigos queridos, pessoas de relevante significância na nossa vida. Como dizia o amigo Antônio no primeiro momento, nós hoje traçaremos algumas reflexões acerca do abandono afetivo, buscando entender as suas causas e as suas implicações. Esse tema, alguns meses atrás, estávamos num consultório, esperando para sermos atendidos, e líamos uma revista que circula na cidade de Ijuí, uma revista do município, e tinha um artigo de uma advogada falando sobre o abandono afetivo. Passado algum tempo, chegou até nós, através do Clube do Livro, a Revista Internacional do Espiritismo, mais precisamente de dezembro de 2012, dezembro passado agora, onde um dos seus assuntos pertinentes é o abandono afetivo. E esse tema ele é bastante interessante porque quem de nós, em algum dado momento da vida, já não sentiu-se abandonado afetivamente, já não sentiu-se deixado de lado, quer seja por um familiar, por um colega de trabalho, enfim, por alguém que convive diuturnamente conosco. E o que trata esse assunto? Esse assunto ele foi escrito nesta revista pelo senhor Anselmo Ferreira Vasconcelos, que é um trabalhador espírita, bacharel em administração e em comunicação social e mestre em administração de empresas, trabalhador e expositor espírita do Centro Espírita Caminho da Esperança de São Paulo. E em que ele se inspirou, esse amigo, esse companheiro Anselmo, para redigir esse texto? Ele se inspirou neste assunto, abandono afetivo, que foi redigido pela senhora Danusa Leão, que é uma repórter da Folha de São Paulo. E o que esta moça retrata na Folha de São Paulo de dezembro de 2012? Ela conta que recentemente, ou seja, no primeiro semestre de 2012, entende-se até julho a setembro do ano passado, chegou ao conhecimento da sociedade que uma mãe de 38 anos, pessoa relativamente jovem, casada, resolve ajuizar uma ação contra o esposo por abandono afetivo. A juíza do Superior Tribunal de Justiça acolheu o pedido e indenizou o pai da criança a pagar uma pensão, pagar uma indenização, melhor dito, de R$200 mil. E o que o pai diz? E o despacho da juíza é bem interessante, porque ela redige o seu despacho dizendo o seguinte: amar é faculdade, cuidar é dever. Ou seja, amar é capacidade, é o jeito natural, é uma faculdade, é um dom especial que cada um tem. Agora, já cuidar é dever, ou seja, cuidar é obrigação, é uma tarefa. O que o pai, por sua vez, diz? O pai, no texto, fala que vai recorrer da decisão da juíza, alegando que a mãe não deixava ele ver a criança frequentemente. Mas o que esse assunto tem a ver com a doutrina espírita? Em que nos interessa saber de alguém que a priori coloca
na sociedade uma situação de alguém sendo condenado a pagar uma indenização de R$200.000 por ter abandonado afetivamente alguém. E a doutrina espírita nos diz que esse assunto nós temos que tratá-lo com tranquilidade e com muita responsabilidade. Por quê? Porque se vier à tona e se for condenado realmente, né, se o pai não ganhar da sua decisão, até não sabemos se ele ganhou ou não, se ele recorreu realmente ou não, na revista, no assunto, diz que sim, que ele recorreria, ele pode virar jurisprudência. O que é jurisprudência, né? Jurisprudência é a decisão uniforme dos tribunais. Então, casos análogos, casos parecidos, seriam resolvidos por essa jurisprudência. Ou seja, o esposo que abandona a esposa afetivamente, o namorado que abandona a namorada afetivamente, poderiam ser, como diríamos, como diz no texto, poderiam ser resolvidos por essa questão, se for favoravelmente confirmado. E o que a doutrina espírita nos diz acerca disso? Ela diz que é bastante difícil a gente analisar esse caso. Por quê? Porque abandonar significa deixar só, desamparar. E afetivo é relativo ao afeto, isto é, afeição, amizade, amor. E para que se dê o abandono afetivo, ou seja, para que seja concretizado o abandono afetivo, o pressuposto é que exista a falta de amor. Então, abandonar alguém afetivamente é deixar alguém só. Seja essa pessoa o nosso familiar, seja essa pessoa o nosso companheiro de trabalho, que precisa da nossa ajuda, seja essa pessoa o nosso vizinho do lado de casa, o nosso vizinho de apartamento, enfim. Significa deixar só, não tratar com amor, com desvelo, com respeito, com consideração, alguém que precise realmente de nós. E o pressuposto para a falta de amor é justamente isso, é a gente não levar em conta a nossa doação, o quanto nós podemos nos esforçar para ajudar. E essa falta de amor, ela só vai ser superada quando nós formos seres amadurecidos psicológica e espiritualmente. E nós bem sabemos que a nossa caminhada aqui na Terra, ela é longa, o nosso aprendizado é diuturno, e toda vez que nós desrespeitamos as leis de Deus, é comum e natural que nós soframos as mazelas infringitórias dessa lei. Ou seja, toda vez que eu não cuidar de alguém, toda vez que eu não me dedicar a alguém a quem eu deva realmente, porque como dizia a juíza no seu despacho, amar é faculdade, cuidar é dever, eu vou sofrer, eu estarei em curso, né, nas consequências dessa falta de desamor. E se nós pararmos para analisar, Deus não processa nem cobra indenização de ninguém, nos diz o senhor Anselmo nesse texto. Deus não nos processa, nem nos cobra indenização por nós não assistirmos o nosso pai, a nossa mãe, o nosso familiar. Muito pelo contrário, o que Ele faz todos os dias conosco? Ele nos dá todos os dias experiências de avançarmos no campo dos sentimentos, da fraternidade e do intelecto. Em nenhum momento Ele nos julga, em nenhum momento ele nos desconsidera, em nenhum momento Ele nos penaliza, muito pelo contrário, Ele acredita em nós e nos dá oportunidade, nos dá saúde, nos dá paciência, a tranquilidade de enfrentarmos os nossos dias para ver se nós conseguimos realmente nos dedicar ao nosso familiar, ao nosso amigo, ao nosso companheiro. Diante de tal realidade, nós perguntamos, faz sentido processar alguém por algo que a rigor nem mesmo nós ainda conseguimos externar na plenitude? Será sensato exigir um reparo financeiro pela falta de afeto de uma pessoa para conosco? Será razoável que a legislação e a justiça humanas, ambas tão imperfeitas, aliás, interfiram em um campo tão sutil, complexo e multifacetado? Não se estaria aí, como dizíamos no início, criando um precedente perigosíssimo e talvez até bizarro, para que a mãe processe o filho relapso
o namorado, a namorada e coisas do gênero. O espiritismo, essa ciência, filosofia e religião, ela tem sido pródiga ao longo dos anos em nos consolar, em nos esclarecer. E ela aponta algumas considerações que, em se tratando do caso específicos, devem ser levadas a termo e devem ser respeitadas e analisadas com a devida tranquilidade. Ela diz que a relação do casal se dá por afinidade no campo sentimental. E quem trata com muita precisão esse assunto é o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra belíssima, esse consolador das nossas noites, porque geralmente a gente à noite sempre procura abrir o Evangelho, e eu costumo dizer que o Evangelho, além de ser o manual de nossa cabeceira, é aquele livro, aquele consolador, deixado por Kardec também, que sempre nos oportuniza a ver como nós estamos nos conduzindo na vida. Porque a gente abrir ele ao acaso, sempre nós encontramos ali nesse manual de conduta algo que realmente o nosso coração, que nós precisamos naquele momento. E especificamente no capítulo 22, no item 3, que é o capítulo que trata do não separeis o que Deus juntou, tem uma reflexão muito bonita, muito interessante ali, colocada pelos espíritos que assistiram a Kardec na codificação da doutrina, e ele diz o seguinte: quis Deus que os homens se unissem não somente pelos laços da carne, mas pelos laços da alma, e que fossem dois e não somente um, a criar os filhos, a amá-los e a fazê-los progredir. É uma passagem tão linda que ao longo dos anos algumas coisas a gente memoriza, e essa, graças a Deus, foi uma parte que particularmente memorizamos, porque é uma parte muito bonita, que traz justamente esse aspecto da união da família. Então, com relação ao casamento, ele se dá por afinidade. E com certeza, não conhecemos a história pessoal desse casal, mas por certo, essa relação ela não se deu por afinidade. Ou seja, ela não se deu por essa comunhão de almas, não por a comunhão de corpos, não pela comunhão de um achar o outro interessante, mas somente interessante, porque tudo isso se esvai com o tempo. O que fica na relação de um casal, com o passar dos anos, é a amizade sincera, é o respeito, é a consideração, é o carinho. Então, quando ao longo da vida duas pessoas já se unem, levando em conta somente os interesses materiais, somente em conta a beleza física do outro, e deixam também que um novo ser reencarne nessas famílias, com certeza este serzinho sofrerá estes desajustes emocionais. Por conseguinte, nem sempre o fruto do casal dessa ligação, nem sempre o fruto do casal dessa ligação ou contato se dá por amor também, como dizíamos. Nem sempre aquele que chega vem envolvido pelos sentimentos mais puros e dignos. Talvez ainda os próprios pais não tenham desenvolvido tal capacidade. Então, diante dessa situação, não há fatalidade. Ou seja, nós não podemos dizer, em se tratando do assunto da revista, do abandono afetivo, buscando as causas e as implicações, nós não podemos dizer que houve fatalidade, que essas pessoas simplesmente, num dado momento, foram condenadas a passar por essa situação. Não, porque aí nós estaríamos admitindo que existe um Deus injusto e imparcial. E isso a gente sabe que não acontece. Deus é bom e justo sempre. E relembrando um amigo, dizemos, um amigo muito querido, que é o nosso irmão Raul Teixeira, assistindo uma palestra dele esses dias, chamou-nos a atenção uma frase que ele disse: se considerando que Deus é bom e justo sempre, nós na vida encontraremos muitas injustiças, mas injustiçados jamais. Então, na vida, existem sim injustiças. Se nós ligarmos a TV e olharmos o Teledomingo daqui a algumas horas, chegarmos em casa e acessarmos a internet, pegarmos o nosso jornal que chega na nossa casa de manhã, a gente vai ver
quantas injustiças ocorrem. Agora, injustiçados, com certeza, não somos nenhum de nós. Nos diz o Livro dos Espíritos, na parte 2, capítulo 6, que trata da vida espírita, nos fala a respeito das escolhas das provas. É um capítulo muito bonito, porque fala ali todas as situações em que nós nos envolvemos durante o dia, né? Quer sejam situações familiares, quer sejam situações financeiras, acidentes, enfim. As nossas provações, os nossos testes diários. E ninguém passa de ano sem prestar exame, né? Então, essas provas, esses testes acontecem conosco também. Mas na questão 258, ela nos fala que nós na vida escolhemos o gênero das provas. Já as particularidades dessas provas correm por nossa conta. Então, assim, nascer em um lar que não tenha um pai ou uma mãe é uma injunção expiatória, isto é uma imposição, é uma situação criada pelas circunstâncias. Nós escolhemos o gênero na erraticidade desse tipo de prova, vir sem um pai ou vir sem uma mãe. Agora, daí a gente dizer que por conta disso, nós nos rebelaremos contra as leis de Deus, nós sofreremos todos os dias conosco, isso é uma particularidade, isso corre por nossa conta. Esse é o efetivo exercício do nosso livre-arbítrio. Mas, todavia, nada garante também que ao nascer num lar oficialmente constituído, a entidade regressante na dimensão material vai encontrar a devida assistência afetiva. Se nascer sem um pai ou uma mãe é uma injunção expiatória, nascer num lar devidamente constituído, onde o casal namorou, onde o casal noivou, se conheceu, onde o casal casou, ou seja, fez tudo como se diz, fez tudo bonitinho, tudo planejado, e vem uma entidade e reingressa através da reencarnação no mundo material desse casal, não significa isso que essa criança ela vai se sentir parte daquela família, ou ela vai se sentir amada por aquele casal. Estávamos no nosso grupo de estudos dos evangelizadores na quinta-feira à noite e conversávamos sobre as crianças que nós recebemos na Sociedade Espírita Luz no Caminho. Estamos particularmente preocupados com um menino que é hiperativo e vamos nos auxiliar, nos socorrer de conhecidos da área que tratam desse assunto, para que a gente possa auxiliar aquela criança e auxiliar aquela mãe, porque a gente vê, sabemos que a criança toma medicação e a gente percebe como aquilo causa uma angústia para o próprio espírito reencarnante pequenininho e para aquela família. Então, a gente, conversando com uma colega de grupos de estudo, como dizíamos, o lar dela, ela cresceu num lar espírita, teve essa sorte, essa benesse, cresceu num lar espírita, mas, segundo ela, desde pequenininha, ela se considerava naquela família o famoso peixe fora d'água. Ela não conseguia se dar bem com a mãe, e ela ama a mãe, se dá muito bem com a mãe hoje, não conseguia se levar bem com o pai, com os 2 irmãos que tem, mas sabia que aquela família era tudo que ela tinha. E era a famosa família perfeita. Mas mesmo assim, ela não se sentia afim, ela não se sentia um ser partícipe daquela família. E hoje ela relata que se ela tivesse, na juventude é normal que muitos jovens, quando na fase juvenil, queiram se afastar da doutrina espírita, quando é um momento de grande decisão, de grande afirmação do jovem, ela relata que se ela tivesse desistido da doutrina espírita ou abandonado a doutrina espírita, aí sim que ela estaria correndo hoje grandes perigos na sua vida familiar. Porque hoje ela é mãe, e hoje ela se coloca no lugar da mãe dela, faz a famosa empatia, se coloca no lugar do outro e vê o quão importante foi também ela passar por todos esses tormentos, passar por essas provas. Ela escolheu o gênero dessa prova na erraticidade. Ela escolheu também sentir-se um peixe fora d'água nessa relação.
mas foi ela sentindo-se um peixe fora d'água, foi que ela encontrou forças em si para dizer não. Esta família realmente é muito boa, muito obrigada, Senhor, porque eu vim nessa família. E hoje, graças a Deus, ela tem uma relação ótima com todos os irmãos. Conseguiu superar, conseguiu dar a volta por cima. Nos diz a senhora Danusa Leão, e gostaríamos de ler a passagem que ela fala sobre isso, a repórter da Folha de São Paulo, ela diz assim: fico pensando na quantidade de crianças que moram com pai e mãe e que nem assim recebem o afeto de que necessitam. Pais que não tomam conhecimento de suas existências, não conversam, nem ao menos olham para os seus filhos, mesmo vivendo sob o mesmo teto. E aí, eles podem cobrar também? Como? De que maneira? Se cobrarem e o juiz achar que tem razão, como estipular a quantia que vai completar a indiferença que sofreram durante anos? Vai depender da conta bancária do pai, imagino. Mas não acho que seja por aí. Quem foi abandonada e desamada tem que dar a volta no passado, sabendo, inclusive, que isso acontece muito mais do que se imagina. Né? Então, completando a nossa reflexão anterior, isso acontece muito mais do que se imagina. Cabe indagar também, à luz dos postulados espíritas, com base nos ensinamentos kardecianos, se aquele que agora se queixa ou processa não fez algo semelhante ou até pior em outra existência. Porque o acaso, nos diz o Espiritismo, é algo improvável. Por que é algo improvável? Porque se nós semeamos aonde nós estivermos desamor em consequência nós vamos sentir os seus efeitos. Isso é normal. E hoje a grande preocupação dos educadores também está em nós colocarmos para os nossos educandos, para os nossos evangelizandos na casa espírita, qual é o verdadeiro sentido da vida. E o texto nos diz que a grande maioria de nós não sabe para o que veio realmente na vida. O que nós viemos fazer aqui? O que eu estou? Qual é o meu compromisso com esta vida? Qual é o meu compromisso com esta existência? E é muito legal, muito bonito de ver, porque a CONGER, a próxima confraternização de jovens espíritas, vai procurar trabalhar nos jovens justamente isso, o significado existencial, o sentido da existência. E o mundo, segundo o próprio texto, está carente de educação espiritual. Que é essa pergunta, nós termos condições de responder essa pergunta para nós. O que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer nessa família? Qual é a obrigação com esse esposo que Deus me deu? Qual é a obrigação com esse filho que Deus colocou nos meus braços? Qual é o meu objetivo realmente com esta vida? E a gente sabe que o nosso planeta, embora seja um mundo de provas e expiações, como nos fala o Evangelho, é como se fosse comparado a um hospital ou uma prisão, ou seja, um lugar onde existe dor, mas que nós estamos ali para experienciar essa dor, mas para conseguirmos, através dos nossos próprios esforços, buscarmos a nossa recuperação. E se percebe ao longo do mundo, ao longo dos dias, ao longo dos anos, pessoas colocadas em segmentos da sociedade que ajudarão o planeta Terra a conseguir descobrir, e a nós, os seus integrantes, a descobrir o sentido existencial da nossa vida. Uma dessas pessoas é um educador francês chamado Jacques Delors. Há um tempo atrás, esse educador, ele foi convidado para a Unesco para redigir um artigo a respeito da educação para o século XXI. Como se busca, como deverá ser a educação no século XXI. E ele é muito pertinente, esse assunto, porque esse educador, ele fala que o caminho para a educação no século XXI, atingir a todos e a fazer com que nós nos compreendamos também, ela deve obedecer a 4 processos. Ou seja, ela deve fazer o ser humano, o jovem, a criança, a aprender. O primeiro passo é aprender
a conhecer. Ou seja, nós não vamos conhecer, nós vamos aprender a conhecer. E a gente vê que quando se coloca para uma criança pequenininha, se coloca para o nosso filho maior, que ele deve aprender a conhecer, ou seja, a gente já está dizendo para ele que ele não sabe, mas que a vida vai oportunizar o aprendizado, o começo. O segundo passo é o aprender a fazer. A partir do momento que eu conheço, eu tenho que aprender a fazer. Aprender a fazer o quê? Aprender a fazer a coisa certa. Aprender com as oportunidades que nós ganhamos todos os dias. Há um mês atrás, mais ou menos, teve na região, aqui na região missioneira, esteve lá conosco também, o senhor Lacordaire Abraão Fayad. E ele falou algo muito interessante, esse senhor. Ele nos disse o seguinte, né? Que na vida também se aprende. Que na vida, que a gente só não erra e aprende. Na vida também se aprende. Porque se fosse, que errando, melhor dito, que errando também se aprende. Porque geralmente a gente diz, né, que errando que aprende. E ele colocou que não, que errando que também se aprende. Por que também se aprende? Porque se não fosse assim, muitos de nós não lograríamos, num exemplo muito comum, passarmos na carteira de motorista. Porque dificilmente se encontra a pessoa, que faz a carteira de motorista e que consegue, no primeiro mês, dentro de 60 dias, tê-la consigo. Porque geralmente erra em alguma coisa. Então é errando que também se aprende. Então no aprender a fazer, nós também vamos nos oportunizar as chances de errar. Mas com certeza as chances de acertar serão muitas, porque nós estamos nos colocando em disposição para o aprendizado. O terceiro passo seria o aprender a ser. E a gente vê quanta dificuldade, nós ainda na fase adulta, temos dificuldade de aprender a ser. Ou seja, de sermos nós realmente. Não parando para pensar em que o outro vai achar da minha vida, do meu jeito, da minha postura, mas aprendendo a ser indivíduos. E o último é aprender a viver com os outros. E a grande caminhada nossa é essa, é aprender a viver com os outros. Então, fazendo um link desses 4 pilares propostos para uma educação de qualidade para o século XXI, através desse pensador, Jacques Delors, linkando esse tema com o tema da noite, que é o abandono afetivo, essa é uma das maiores das nossas dificuldades. Nós ainda não aprendemos a viver com os outros, mas não significa que nós não vamos conseguir, né? Tanto que a proposta é aprender a viver com os outros. A maioria de nós, como dizíamos, não sabe o que é e o que está fazendo neste mundo. A maioria de nós não cogitamos das leis de causa e efeito. Não buscamos encontrar pela via da inspiração e intuição respostas sinceras dentro de nós mesmos. Ontem, no nosso grupo de estudos do ESD, na Casa Espírita, estamos estudando o Evangelho com o grupo de estudos e estamos no capítulo que trata do não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E é um capítulo muito bonito porque fala justamente de uma coisa que todos nós temos dificuldade, que é de uma maneira ou de outra nos doarmos, nos colocarmos no exercício da caridade. E tem um item ali que é muito bonito, que é o óbolo da viúva. E fala nesse item que tinha uma senhora, uma viúva, geralmente quando a gente pensa na viuvez, né, geralmente com relação ao sexo feminino, se pensa que a pessoa fica um pouco mais frágil, um pouco mais suscetível. Então a viúva, conta na história ali muito bonita, que a viúva ela só tinha uma moedinha e essa única moedinha que ela tinha, ela depositou no gasofilácio, que era aquele lugar onde se colocava as contribuições. E aí Jesus, comentando com um dos seus companheiros, disse que ela tinha dado muito mais, porque ela tinha dado de alguma coisa que lhe fazia falta. E nós conversando com os nossos companheiros de grupos de estudo, nós fizemos essa pergunta. O que você está fazendo aqui? Qual é o sentido da sua existência? Aí vários levantaram a mão e diziam, eu acho que eu vim
para trabalhar no meu serviço, eu me esforcei para conseguir, eu me esforço para ser uma boa mãe, para ser uma boa dona de casa, mas todas as respostas começavam com eu acho. E aí é que está uma das grandes dificuldades que nós temos ainda. Nós estamos no caminho do achismo. A gente ainda não tem convicção do que a gente veio fazer aqui realmente. E o texto nos diz que nós não buscamos pela via da intuição e pela via da inspiração estas respostas sinceras que existem dentro de nós mesmos. Se é para achar que nós somos intuídos e inspirados, geralmente nós achamos que somos intuídos e inspirados para atitudes negativas, para maus pressentimentos, mas nunca para coisas boas. E isso também é o aprender a fazer. Nós temos que nos habituar a encontrar dentro de nós essas respostas sinceras e verdadeiras pela via da intuição e pela via da inspiração. Porque nós temos um anjo de guarda, alguém que avalizou a nossa vinda para cá e disse, vá que eu acredito em você, vá que você vai dar certo. Então, muitas vezes, nós temos que chamar esse anjo de guarda para nos sentirmos fortalecidos, se for necessário. E nós encontraremos, com certeza, pela via da inspiração e da intuição, essa resposta. Nós temos também que levar em conta que, pela justiça dos homens, nós realmente não seremos confortados. Até teremos um reconforto, se for o caso de um reconforto financeiro, de uma ajuda, até nós teremos. Mas essa ajuda, ela chegará, por certo, na hora desejada, na hora necessária, mas ela passará, como todas as outras. Mas pela justiça de Deus, que não falha nunca e que nos acompanha sempre, por essa realmente a gente vai encontrar a resposta. Encaminhando o nosso tema para o final, gostaríamos de dizer que é uma oportunidade também para esse filho que foi desprezado, que está sendo desprezada, essa menina, num primeiro momento, para ela está sendo uma grande oportunidade. E para ela está sendo um desafio também. Por que é um desafio? Porque vai caber-lhe renunciar, se ela assim o quiser, ao direito de indenização financeira, que é, a gente sabe, salvaguardado pela justiça, e aceder ao desejo de afastamento da outra parte. Do contrário, enxergamos a possibilidade do agravamento da situação, bem como o adiamento dos necessários reajustes perante as leis de Deus, talvez sob condições menos favoráveis. Então, trocando em miúdos, para esse espírito é uma oportunidade, porque quem sabe se ela já estiver entrando na fase juvenil, ela diga para a mãe, não mãe, por favor, desista dessa ação, eu não quero esses 200 mil reais de indenização. Muito pelo contrário, eu quero um pai presente, eu quero um pai amoroso, nada obstante vocês estejam separados, eu quero um pai que a tempo ainda se oportunize essa chance de conviver comigo, de me dar o seu carinho, de nós trocarmos experiências. E assim, queridos irmãos, é com todos nós nesta vida. Que nós valorizemos esta existência para nos conhecermos melhor, para saber realmente o que estamos fazendo na família que nós decidimos reencarnar, no nosso local de trabalho, seja esse local de trabalho um local mais simples, mais humilde, seja num local que nós, com os nossos esforços, graças, quiçá, a termos conseguido estudar, nos colocarmos melhor, nos oportunizar que no lugar onde nós estivermos inseridos, seja na casa espírita. Quando nós morávamos aqui em Santo Ângelo, até comentávamos com os nossos colegas de grupo de estudo ontem, tinha um texto colocado, se eu não me engano, ali, naquele cartaz, naquele mural, onde o amigo Antônio está, perto ali, tinha, se não me engano, era ali, tinha um texto que dizia assim, o que eu vim fazer na casa espírita, vírgula, de verdade. Então, essa pergunta também nós temos que nos oportunizar. O que eu vim fazer na casa espírita de verdade? Será que eu vim aqui somente, que é importante também assistir uma palestra, me tranquilizar, encontrar respostas dentro de mim?
Ou será que Deus está me dando a oportunidade desse mundo que está em transformação ter encontrado esse sol nas almas, porque se a evangelização é sol nas almas, ter a oportunidade de encontrar a doutrina espírita é sol nas almas também. Então, o que eu vim fazer aqui de verdade? Será que eu também não estou abandonando afetivamente as pessoas que convivem comigo na casa espírita? Será que eu estou me preocupando com o outro? São reflexões sempre oportunas de nos fazermos. Queridos irmãos, gostaríamos de agradecer a oportunidade, dizer que foi uma alegria, uma satisfação enorme, mais uma vez, revermos amigos e rostos tão queridos e que sempre estamos abertos a novos convites, porque é uma alegria muito grande estar entre amigos. A todos, muita paz, que possamos sair daqui, desta célula espiritual no plano terreno, muito melhor do que quando aqui chegamos. Muito obrigada e muita paz a todos.